Chef Lib, nos encontramos novamente, hein? E aí, cambada? Eu sou Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje estou aqui para falar do Longo Dia das Bruxas, do Jeff Lib. O Longo Dia das Bruxas foi escrito pelo Jeff Lib e desenhado pelo Tim Sale. Ele é uma minissérie de 13 partes. Ele saiu ao longo de um ano, mais ou menos, de dezembro a dezembro. Ele saiu de dezembro de 96 até dezembro de 97 lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, na época, ele saiu individualmente também logo em 98. Essa minissérie ganhou o Eisner Awards de melhor minissérie. E é uma obra do Jeff Lib que eu acho bem legal, que eu acho muito, muito boa. Tim Sale, ele também desenha pra caramba nessa minissérie. E ele é uma história do Batman. Teoricamente, ele seria logo após o Batman ano 1, ainda nos primeiros anos de trabalho do Batman. Nessa época, o Batman, o Gordon, o comissário Gordon, e o Harvey Dent, que na época, talvez você conheça como Duas Caras, mas na época ele ainda era o promotor, eles estão investigando e procurando de qualquer maneira um cara que é um assassino que mata membros da máfia, membros importantes da máfia, todo feriado. Todo feriado ele mata um membro importante da máfia. Não só porque o cara é um assassino, mas porque o cara está incitando uma guerra entre as famílias mafiosas. Então, porque elas acham que é algum membro de outra família mafiosa, na verdade, que está assassinando eles. Ninguém acha que é um vigilante, por exemplo. E o Batman começa a caçar esse cara porque ele vai criar um banho de sangue na cidade fazendo isso. Então eles sabem que todo feriado alguém vai ser assassinado. E todo feriado alguém é assassinado. Então, essa minissérie ela traz elementos muito, muito interessantes. Ela recontou a origem do Harvey Dent como Duas Caras, e ela também traz o Homem Calendário de volta. O Homem Calendário é um personagem, ele era um vilão antigo do Batman, que é obcecado por datas, e ele sempre foi apresentado de uma maneira meio boba, mas dessa vez eles fazem um negócio meio Hannibal Lecter, meio Silêncio dos Inocentes, que o Batman fica tentando consultar ele para saber quem é o assassino, porque ele parece saber quem é o assassino. Na verdade, ele sabe. Ele encontra um padrão nas datas e ele sabe. E o Batman fica lá torrando ele, conversando com ele, enquanto ele tá preso na cela. Ele já tá preso desde o início da história. Essa minissérie ela traz vários vilões do Batman, eles aparecem ao longo da história. E ao mesmo tempo, mas ela foca principalmente no assassino dos feriados. É uma história bem interessante que traz uma investigação intensa, que tem elementos bem feitos. É, eu acho que ela é uma minissérie que deu bastante visibilidade pro Jeff Lieb na época que ele fez ela. E assim, merecido, ela é muito legal. Ela é uma história que só tem elementos do Batman. Ela nem tem o Robin ainda, porque seria no início da vida de luta ao crime do Batman. Por isso não tem o Robin, não tem Liga da Justiça, não tem nada. É só Gotham, Batman, os vilões dele, Comissário Gordon, essas coisas, assim. É bem tradicional do Batman e por isso é muito legal, por isso é muito bem feita. Por isso ela é muito mais confortável dentro do próprio cenário. Tipo, o cara, ele é um assassino simples, ele é um cara com uma arma que mata mafiosos. É só isso. E ele vai criar uma guerra de mafiosos. Então, não é nenhuma ameaça intergaláctica, nenhum cara com poder, nenhum cara com uma habilidade especial. Ele é só um cara que sempre tá no lugar certo na hora certa e mata os mafiosos. Essa, do Jeff Lieb, eu acho que eu posso afirmar com certeza essa é a minha história predileta dele, a melhor que eu já li dele. É uma história muito boa do Batman. É, eu acho que talvez uma das melhores. O Longo Dia das Bruxas, com certeza vale a pena. Eu não falei, ela é o volume 6 e 7 da coleção de graphic novels da Eagle Moss também. Então a gente está avançando bem rápido no Eagle Moss, porque eles lançam em formato duplo. Essas edições também vêm com histórias clássicas, como todas as outras. Nas outras eu não vejo problema quando vem com uma história clássica, mas nessa eu vi. E eu tenho que reclamar um pouco do que a Eagle Moss fez aqui. Ela poderia não ter vindo com uma história clássica nas duas revistas, e eles poderiam ter condensado a história inteira em uma edição só. Ela não ficaria tão grande assim. Ela ficaria um pouco maior do que as outras. Mas aí não gastaria duas edições com uma história só. Porque, sei lá, igual mostra cobrando quanto hoje em dia? R$ 50, R$ 55? Quer dizer que você paga o dobro pela história. Eles poderiam. E sendo que, sinceramente, as histórias clássicas, eu não sei se tem alguém que compra por causa disso, sabe? Eu acho que não. Eu acho que a maioria compra por causa da história que vem na capa, né? Que é o Longo Dia das Bruxas. E aí eles dividem em duas. Deve ter sido assim lá fora. Eu sei que não tem jeito de falar para do Brasil fazer diferente. Mas eu não gosto e eu vou reclamar. Eu acho ruim ter que dividir a história
em duas edições. Você esperar mais tempo para ler a história ficar dividida, você pagar muito mais pela história, e é uma história só que caberia num volume só, se tivessem tirado as duas historinhas clássicas. O resto da história, o Longo Halloween, seriam 13 revistas. Ficaria uma edição mais gordinha. Só isso. Mas, tirando isso, é uma história bem legal. Eu gosto, vale a pena. Uma das melhores histórias do Batman, na minha opinião. Claro que não é assim um Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal. Infelizmente, essas histórias não estão na coleção de graphic novels da Eagle Moss. Mas eu vou fazer elas eventualmente também. Eu tenho todas elas. Então a gente vai abordar. Essa é a minha resenha de hoje. E essa é uma dica. Se você puder ler, leia. Batman ao longo do Dia das Bruxas é bem legal. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.